Mais um vídeo, senhores, das Cartas de Cristo, é o número 93. Continuação da 9ª carta, número 9. Vamos relaxar? Vou relaxando. Relaxando, pensamento em Jesus Cristo, se preferirem, em Deus, se preferirem, na grande nave que está sobre aqui o planeta Terra, nós não vemos, onde Jesus Cristo vai lá também dar as diretrizes, né? A nave que está sobre a Terra é como se fosse um país, né? Tem tudo lá dentro. Laboratórios, lugar para descansar, né? Lazer. Lugar para reunião, etc, etc. Então pedimos a energia de Jesus Cristo que nos envolva para que a gente possa entender melhor as cartas. Bom. Realmente estive na Palestina há 2000 anos. Agora já se passou muito tempo, é mais de 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira, para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos, e se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão por eles imposta. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos.
algo profundo, secreto, do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com o corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas, inventadas pelos homens, venho agora, através do canal destas cartas, distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos, provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convincentes, convenientes, para impressionar aqueles que o império eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas cédulas, tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que, quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas.
É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser e para que levem as suas congregações com elas. Às igrejas cristãs de todas as denominações digo: despertem! É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias, das ilusões e pense. Quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro, como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião, que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras, nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho, para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo, através de todos os meios de comunicação, por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com o sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que, quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que, por fim, ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor e ao chamado para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a sua consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados, obcecados pela ideia de fazer fortuna.
Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX, que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem espelho do que toda a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. Vou ficar por aqui. Um exemplo que as pessoas seguem o rebanho. Pessoa católica. Isso não é agora, isso aí foi uns anos atrás. Quando eu era criança ainda, até a adolescência e um pouco mais. Hoje é domingo, é dia de ir à igreja. É dia de ir à igreja, vai lá na igreja. Aí reza, tá, então. Aí o outro que não vai à igreja, pô, mas você não foi à igreja. Hoje é dia, é domingo. Ou então, vou só anotar aqui, ou então, a igreja evangélica. Hoje é dia do culto. Então passa a ser um hábito. A maioria ia, ou ainda vai, porque tem que ir. Ninguém vai à igreja, reparem que ninguém vai à igreja para agradecer ao Criador as coisas boas que têm acontecido com ela. Mas elas fazem peregrinação para agradecer ao santo preferido. Vai lá na Nossa Senhora Aparecida, uma santa que estava lá dentro da água, uma imagem que estava dentro da água e aí virou a padroeira, virou não sei o que, tá. Então, eu lembro, no colégio tinha algumas meninas, quando era dia de prova, elas levavam os santinhos, eram santinhos de efeito de chumbo, mas pequenininho. Porque às vezes elas esqueciam o santo lá na carteira, porque antigamente as carteiras eram diferentes, né? Eram muito mais confortáveis que as de hoje. E tinha uma coisa embaixo que a gente botava todo o material, botava lá, ia para o recreio, ficava ali o material, porque naquela época ninguém tirava. Mas depois começaram a tirar lápis, borracha, uns dos outros, aí já começou depois, mais tarde. Então, as pessoas não agradecem a Deus. Lógico que há pessoas que agradecem a Deus, mas a maioria, elas agradecem ao santo. Vão à igreja por isso, só para rezar, para dizer Pai Nosso que está no céu. Eu falo Pai Nosso que está no além, quer dizer, lá longe. Mas a gente deveria dizer também Pai Nosso que está em mim e que está em tudo. Quer ver um Pai Nosso bom? Pai Nosso que está dentro de mim e dentro de todo o universo, em todas as coisas. Santificado é o vosso nome, assim na terra como no espaço, etc, etc. Né?
Seria muito bom mudar um pouco, né? Fazer uma mudança nesse Pai Nosso. Então as pessoas passam a ser um hábito. Tá nas 6 horas, antigamente às 18 horas era a hora da Ave Maria e de rezar. Então a gente escutava o rádio do vizinho, o rádio do outro vizinho, ou saía para comprar alguma coisa naquele horário, né, para comer. Então a gente escutava a Ave Maria, todo mundo ouvindo a Ave Maria. Agora ninguém, eu não escuto mais ninguém ouvindo a Ave Maria. Mas quando chegava 18 horas, era a hora da Ave Maria. E muitos rezavam, né? Sincero é aquele que não tem o hábito de ir à igreja, não tem o hábito de rezar, seja lá em que religião for, mas quando acontece uma coisa boa, quando ele desejou aquela coisa e aconteceu, poxa, preciso agradecer a Deus. Aí ele vai lá na igreja, reza e agradece a Deus. Ou agradece dentro de casa, também não precisa ir na igreja. Ou aquele que vai lá na religião que ele abraçou, né? Mas se ele for numa igreja evangélica, ele vai seguir os ritos, mas não vai agradecer a Deus, né? Então é melhor agradecer em casa, né? Então, os ritos da Igreja Católica, com o decorrer do tempo, eles foram modificando, né? Já não é muito aquele assenta e levanta, né? Se a pessoa não quiser ajoelhar, fica lá sentada, não é repreendida, não se usa mais o véu, né? Muita coisa mudou. E as igrejas católicas, sei lá, talvez, uns 30 anos atrás, quando eu passava num lugar, aí por curiosidade queria ver lá dentro, né? Mas às vezes era a hora da missa, eu entrava, via e vinha-me embora, eu não ficava lá pro final. Mas eu notei, já nessa época, que as pessoas, o que ele fala aí, as pessoas, eram poucas dentro da igreja. Uma meia dúzia de pessoas. Igreja vazia. E com o tempo foi diminuindo, né? Agora tem a missa na televisão, e aí as pessoas então ficam vendo a missa na televisão e não vão mais à igreja católica, né? A maioria fica vendo na televisão. Agora, se ficam concentradas, eu não sei. Vendo, ou então levanta, vai na cozinha, volta, vai beber água. Mais confortável, né? Mas acaba não assistindo tudo. Então, senhores, é muito difícil a uma pessoa que com os anos tomou o hábito de ser católico, o hábito de ser evangélico, o hábito de ser um Krishna, o hábito de ser de uma religião do Sai Baba, o hábito de ser um Seixenoe, o hábito de ser um Brahmani, Kumara, o hábito de ser evangélico, já falei, né? Um messiânico, o hábito de ser um budista, tem outras religiões, mas eu não estou lembrando. Um hábito de ser um ateu também. E por aí vai. Aí, durante anos, ficou com esse hábito das religiões. Então encontra uma carta de Cristo e diz mesmo, isso é impossível. E depois a minha religião não ensinou isso, não ensinou aquilo, porque a gente tem que rezar, a gente tem que orar. Não.
Então encontra um vídeo do canal EPA do médium Pedro Augusto, e aí diz que ele é um farsante, que ele é um louco, que ele quer se promover, que ele, sei lá, um monte de coisas. Falam dele, mas eu acho que não falam das meninas que estão lá, né? Tem gente que reprovou que ele está morando com as moças lá, as meninas. Ele fala meninas, eu vou ficar... Não são meninas, são mulheres, né? Mas, então ele está mostrando como Cristo fez naquela época, os discípulos de Cristo, aqueles que o rodeavam e o ajudavam, o ajudariam mais tarde. Elas estão ali ajudando, são médiuns, têm mediunidade, estão ali ajudando o médium Pedro Augusto. Aí encontra um vídeo do Kleber, Joseph Kleber e a Teresa, e ficam dizendo aí que o espírito do Joseph Kleber, não sei se eu estou dizendo certo, não existe. Como não existe? Todos nós somos espíritos. Ele foi um médico na época, a última, né? Deve ter sido a última encarnação dele, que ele foi várias coisas. A última reencarnação foi um médico ali na época da guerra. E ela também, ela foi esposa dele, e ela foi Joana d'Arc. Depois encontram um outro vídeo por uma pessoa que está dizendo que está recebendo a canalização do Jesus Cristo. Aí debocha, começa a rir. Ora, senhores, reparem nos ensinamentos. Fiquem atentos nas frases. E se esse ensinamento é realmente um ensinamento bom, até acabar o vídeo, né? Porque quando é falso, a gente encontra alguma coisa entre as linhas, né? Como se costuma dizer. Agora, por que o médium Pedro Augusto está dizendo as verdades que acontecem do outro lado da vida? E as pessoas querem encobrir. Por que querem encobrir? Porque certamente são reptilianos em forma humana, capelinos da não-luz em forma humana, draconianos em forma humana, magos negros em forma humana, e não estão gostando nada do que ele está revelando das verdades que acontecem do outro lado, nas trevas. Ele revela os aparelhinhos, revela tudo. Só que os pleiadianos também, nas canalizações, alguns anos atrás, na médium, sobrenome é Marcianic, Bárbara Marciniak. Só que eles revelaram muitas coisas. Os pleiadianos também revelaram sobre chips, quando no canal do falecido Biatão Padian, da colocação de chips. Essa colocação de chips são feitos pelos reptilianos, ou magos negros, ou outra raça da não-luz, né? Então, eles estão pau da vida. Então começam a buzinar no ouvido dos outros também, que estão na incerteza, estão assim,
tem uma gangorra. Tem hora que vai para baixo, tem hora que vai para cima. É legal, né? Quando a gente é criança. Agora acho que não tem mais, né? A gente senta naquele negócio, na gangorra, e fica plaque, 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 né? A outra criança fica lá do outro lado, é legal, né? Então fica naquela gangorra, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Aí os trevosos aproveita e começa a buzinar. Ou coloca lá o ovoide neles. E eles gostam muito que as pessoas se autotransformem em ovoides. Eles adoram, porque não falta material para eles preparar para colocar esses espíritos ovoides dentro da pessoa. Ou, como Pedro fala no Cascão, né? Num híbrido, num ser artificial, né? Ou fica dentro da pessoa, ou fica buzinando. Então eles adoram isso. Para ele é um material que não tem fim, nunca acaba, porque a maioria das pessoas é tudo negativa mesmo, né? Tudo gente negativa. Basta você não respeitar as pessoas, como aqui neste país, ou no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, aqui no Rio de Janeiro. Aqui praticamente ninguém respeita ninguém, né? Ninguém respeita ninguém. Basta um procedimento desses, de você ter sempre esse procedimento. Se você faz isso só uma vez na vida, ou duas, aconteceu, mas quando você faz sempre isso, está sempre desrespeitando as pessoas, desrespeita, faz deboche da pessoa, tá, já está com a marquinha na testa, já está escolhido. Mas enquanto você não é resgatado, enquanto o Hercóbulos não vem, ou as naves arcas não vêm para pegar as pessoas que não evoluíram, você se falecer antes, você vai lá para o primitivo. Mas se você continuar ainda, vivendo durante muito tempo, continuar assim, um dos trevosos, seja mago negro ou seja extraterrestre da Ana Luz, já prepara você. Já prepara para você trabalhar para eles. Já você trabalha para eles sem saber. Começa a implicar com o teu colega de trabalho, começa a maltratar a tua esposa. Sempre teve vontade assim de tomar uma bebidinha, aí começa a aguçar aquela vontade de beber, aí começa a se embebedar, aí começa até ter uma curiosidade de experimentar o baseado. Aí ele fica, então o trevoso começa, vai. Vocês não veem essas pessoas, essa garotada aí que vai nos colégios, vai aqui, vai ali, começa a metralhar tudo, mata todo mundo? Depois ele se suicida, eu acho que ele dá conta do que fez e depois se mata, né? São pessoas que pensam negativamente, já têm essa vontade, e aí os trevosos começam a buzinar na mente deles, ou já coloca lá dentro, né, um aparelhinho, chipzinho, que começa a emitir aquelas ondas, ativa. Há vários tipos de chips, há várias maneiras de monitorar as pessoas. Todos nós agora temos um, mas é também do lado de fora, perto ao nosso lado, mas pelos seres de luz, que é para ver o que a gente está fazendo, para ver quem é que vai e quem não vai, né? Quem é que fica e quem é que vai. E aí a pessoa pode perguntar, a pessoa leiga, que não sabe muito sobre as energias extraterrestres, tá? Mas como pode? Porque as energias que prendem o aparelho, ele fica ali.
uma energia magnética fica ali. Pode estar até presa no braço, numa perna, sei lá onde é que eles colocam, mas se tem uma energia ali. A Terra, o planeta Terra, ó, o planeta Terra não está preso no ar? Preso, ele se movimenta, né? Translação e rotação. Está preso no ar, ele não cai. A galáxia não está no ar? Então, energias que sustentam isso. Eu já relatei aí num vídeo, quando eu estava desenvolvendo mediunidade num centro cruzado, eu ficava de pé atrás das pessoas, então eu achei que já podia dar passe, não esperei que a dona do centro mandasse eu dar passe, eu achei que estava legal, porque eu sentia vibração em casa. E aí, quando eu fui colocar a mão, ó, eu fazia assim, e não ia, tinha uma coisa ali, invisível. E o que era aquilo? Era algum escudo de vidro, de acrílico, de... qual é outro material? Ah, não estou lembrando. Não, claro que não era de nenhum desses materiais. Energia, é uma energia que ele colocou ali. E que aquela energia não deixava que eu ultrapassasse a minha mão para dar passe na pessoa que estava sentada. Então, as pessoas precisam estudar, ler, entender. A técnica extraterrestre é muito mais evoluída do que esta daqui. Eles sabem tirar o perispírito. Eles vão adormecer os seres que não evoluíram para colocar em planetas primitivos. Aquele perispírito vai ser substituído, né? Ou pelo menos o mental, eles mexem no mental da pessoa, mexem em tudo, tá? Vamos à realidade? Não é Deus que está mexendo, não é Deus que está adormecendo os seres, não é Deus que está mexendo no perispírito, não é Deus que está preparando a pessoa que vai reencarnar lá no laboratório. São seres já evoluídos que têm a mente já, né, mais ou menos como Deus, mais ou menos, né, mas que já sabem fazer as coisas, eles já sabem até fazer vidas, os extraterrestres evoluídos. Porque há planetas onde os extraterrestres ainda são muito materiais, né, muito materializado, muito... Mas a maioria, depois de uma certa evolução, de uma certa dimensão, aí eles já sabem até fazer vidas, né? De uma vida se faz outra vida. Isso me foi dito mentalmente quando eu estava naquele negócio. Durmo, não durmo, comecei a pensar nas coisas, eu não sabia muito e comecei a raciocinar, a falar frases, será isso, será aquilo? E aí veio a resposta, como uma pessoa estivesse falando dentro da minha mente. De uma vida sai outra vida. E nós temos essa vida porque nós saímos da vida do Criador, que está dentro de nós. É meio complicado entender. Ele está lá, jogou as partículas, jogou o Sol, né? Fez o Sol, mandou o Sol fazer as divindades, individualizou cada uma das divindades,
Aí elas projetaram, cada uma delas projetou as suas partículas ou fatores, suas partículas, primeiro plano, depois a outra no segundo plano, depois a outra no terceiro plano, e foi juntando, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. Sobre sétimo plano, 7 divindades, 7 cores do arco-íris. Então, aí foi de uma vida sai outra vida. E quando finalmente evoluímos para sermos só um mental, sem perispírito, sem nada, sem duplo etérico, não temos mais nada, é só o mental. Ficamos como o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus do universo, a consciência universal. Ficamos igual. Aí eles fazem vida. Tem que trabalhar, não pode ficar estagnado. Então, esse ser, que primeiro foi uma alga, que depois foi algum vegetal, uma árvore, alguma coisa, que depois foi um animal, e que depois foi um elemental, e que depois foi um homem das cavernas, e que depois foi evoluindo, seja pela própria natureza ou pela intervenção dos extraterrestres da luz, atingiu a evolução de um ser que é só mental, que pode se apresentar em bolas de luz, fachos de luz, partículas de luz, ou se materializar se quiser. E como ele tem esse poder, porque ele desenvolveu o amor incondicional, porque sem amor, sem esse amor incondicional, não consegue fazer vidas espirituais. Então, eles, através do amor incondicional, foram evoluindo, estudando e sabendo das coisas, conseguiram muita sabedoria e, finalmente, quando atingem ser um mental, um espírito mental, ele começa a fazer espíritos também. De uma vida sai outra vida. Mas o mental dele saiu de onde? Das partículas que o Criador mandou para o espaço para fazer as vidas. Primeiro o Criador faz a nossa morada, nossa moradia, que aqui no caso é a Terra. Em outros lugares é Saturno, Netuno, Pleiades, Órion, Pegasus, enfim. Primeiro ele faz a casa, depois ele prepara a casa. E aí depois começa a surgir o primeiro ser, que veio aqui na Terra, foi feito da água. O grande percentual foi feito da água. Depois utiliza-se os elementos, as coisas da Terra. Aquilo quando diz, o ser humano veio do pó e ao pó retornará. Não está muito errado, porque foi utilizado as coisas existentes na Terra, né? Para fazer também o corpo, né? Tanto que você encontra na Terra cobre, silício, alumínio, ferro. E a gente, se não tiver ferro, a gente fica anêmico e anêmica. Se faltar silício, dá um problemão até na vista. Se faltar
cobre vai dar outro problema. E o cobre é bom ter um pouco de cobre no organismo por causa das irradiações. Mas tudo que é demais prejudica também. Ele deu ao nosso corpo físico a dose certa. Nós é que destruímos o nosso corpo, porque ele deu a dose certa. Estou pensando nos outros elementos. Nós temos manganês, magnésio, e ele, sabendo que nós iríamos precisar manter esses elementos no nosso corpo, ele fez os vegetais, as frutas, os cereais que contêm tudo isso. Uns contêm mais uma coisa, outros contêm mais outra, e conforme as regiões. Você já se perguntaram por que tem certas frutas em certos países e na outra não tem, até porque tem que importar. Por quê? Porque é conforme a necessidade do clima. Essa castanha que vendem no Natal, ela é muito quente para comer aqui no Rio de Janeiro, é ou não é? No Rio Grande do Sul, se fosse época de neve, né, de geado, não. É muito quente, mas para lá não é. Para lá, justamente, a castanha, o castanheiro, da castanha, justamente nos meses de frio, onde mulheres vão para as ruas assar naqueles fogareiros para as pessoas comprar e comer aquilo quentinho na hora. Por que não tem nos países da América do Sul? Por que lá na Europa não tem caju? Mas tem alguns países da Ásia onde é quente, da África, ai meu Deus, dos árabes, dos árabes, porque é uma fruta que tem muita água dentro e tem muita vitamina C que precisa. Porque onde há muito calor precisa tomar vitamina C por causa das doenças. Aliás, também precisa nos outros países, né? Mas mais aqui, né? Por que deixa eu ver. Por que países têm feijão de todas as cores e não tem o feijão preto? Ou agora talvez já tenham plantado? Por causa dos elementos que ele tem, que é necessário para o outro país. Então, reparem. Até certos chás têm gosto diferente, chás de ervas têm gosto diferente de um país para outro. Por quê? Porque, naturalmente, aquele mesmo chá tem certas propriedades, certos elementos nele, que não tem no outro país, por isso há divergência de paladar. Que mais? Acho que já está bom, né? Acho que está bom. Então, deixa eu ver. Então, é só isso. O vinho. Vamos lá ver o vinho. Falar agora no vinho. O vinho é mais adequado beber vinho nos países muito frios, para esquentar, porque o frio é horrível. O frio abaixo de zero. A pessoa treme. Fica tremendo na hora de mudar a roupa. Quem não tiver aquele sofá para esquentar,
ou lareira. Aí se tiver lareira é na sala, aí tem que levar a roupa para a sala para mudar de roupa, porque no frio, no quarto é frio. É tanto frio que usam botijas de barro com água fervendo dentro para as pessoas colocar o pé que está com meia de lã, 2 pares de meia de lã, e não consegue dormir porque os pés ficam gelados e endurecidos. Então, são cilindros, são assim, cilindros de barro com uma tampa, fervem a água e bota dentro. Então, nesses países é preciso outro tipo de alimentação e tem que beber vinho, mesmo se souber que o álcool tem larvas astrais, mas não tem outro jeito, tem que tomar. Agora, vai ficar tomando vinho num calor de 40 graus, depois passa mal, né? Porque passa mal. Aqui em casa, quando era Natal, meus tios, ele mandava vir lá um vinho da terra dele, então, aí guardava, tinha cristaleira, ficava ali guardado, ninguém mexia no vinho. Aí quando era no Natal, no final de ano, ele abria uma garrafa e tomava. Um calor horrível, a gente suava, mas tomava, né? Era hábito de tomar no Natal. Mas também não era tanto calor como é hoje, né? Mas então as coisas existem de acordo com os lugares. Aqui tem que ser mais refresco, né? Sorvete, suco, a cerveja que é mais leve, né? Mas lá fora também bebem muita cerveja, e aí o gosto da cerveja é totalmente diferente, é muito boa mesmo, muito diferente daqui. Mas é uma cerveja mais leve, mais leve. Então, vou falar agora no grau de irresponsabilidade deste país. Não há responsabilidade na maioria, né, das pessoas. Na maioria tem. Lógico que não são todos, né? Cara que vai lá e bebe, não sei quantas cervejas, e bebe, mistura o uísque, mistura não sei o que, já tá. O carro está esperando. O irresponsável já está vendo tudo rodar. Mas entra no carro e vai dirigir e depois mata quem estava atravessando a rua ou bate no outro carro. Irresponsável. Veio a lei que é proibido agora a pessoa beber, né? Então, quando dirige, que aí tem a punição. Praticamente não adiantou. Ah, mas eu tomei só uma lata de cerveja. Eu tomei só 2 latinhas de cerveja. Mas se a maioria das pessoas já não funciona bem a cuca, porque a maioria não funciona mesmo, né? Dá para notar nas coisas mais simples que não funcionam. Ainda bebe, né? Bota álcool para dentro. Lógico que não vai dirigir direito, não. Não vai mesmo. Eu não sei se é verdade, mas há um ditado que dizem que quando a pessoa bebe, ela mostra a verdadeira personalidade dela. Quando eu era criança mesmo, já tomava no Natal, né? Tomava um pouco e tal. Aí eu tomava o tal vinho, que era forte pra caramba. Eu começava a querer abraçar, quando eu era criancinha, eu fazia muito isso. Eu ficava bem, eu sorria ali. Depois os anos foram passando, aí quando eu tomava alguma coisa, eu já me sentia triste. Quer dizer que eu mudei, né? De alegre para triste.
Porque, às vezes, as pessoas que não acreditem muito nas pessoas que vocês veem que são muito alegres, estão sempre rindo, às vezes é uma maneira de esconder a tristeza delas. Eu agora não sei como é que eu estou, porque eu não ponho uma gota de álcool, eu só tenho um remedinho aí de homeopatia que às vezes eu tomo. Mas é um remédio, uma coisa, são 10 gotas de remédio. Não dá para nada, né? Então, muita gente se faz sorridente, alegre, e quando está sozinho ou sozinha ou sozinho dentro de sua casa, chora. Chora pra caramba. Esconde a depressão. Se sente infeliz. Eu, quando vejo muitas pessoas assim, eu fico observando para ver se eu noto alguma coisa. E tem aquele tipo de pessoa muito alegre, depois sai de perto e fecha a cara. Aí já é um tipo de falsidade também, né? Fingiu que estava bem e tal, tratou bem, alegre e tal, mas depois fechou a cara. Tenho encontrado muitas pessoas que fazem isso comigo. Fizeram, né, comigo. Então, existem pessoas que não gostam de contar as suas tristezas para ninguém, porque realmente nem para todo mundo a pessoa deve contar. E depois, às vezes, a pessoa conta e ela vai contar para outro, né? Eu, por exemplo, quando dou exemplos assim, tal, dei da minha família. Não tem importância, falei dos exemplos que eu tenho dado no vídeo. Mas se for alguém conhecido, eu só falo assim, tem pessoa ou uma pessoa fez isso, ou isso aqui é verdade, mas não digo quem é a pessoa, não falo quem é a pessoa. Só... Ou coisa sem importância, por exemplo, coisa sem importância. Mas se a pessoa tiver algum segredo, eu, por exemplo, um rapaz que vinha muito conversar comigo, quando eu até me mudei para cá, era filho de uma ex-colega de faculdade, ele tinha problema Então, a mãe mandava ele aqui para conversar comigo, que ela queria que ele conversasse comigo. Ele falou uma coisa da intimidade dele, e eu nunca falei nada para ninguém, para a família dele, nem nada. Eu podia chegar perto da família, da irmã, ou do pai, ou da mãe, e dizer, pois é, né, fulano também, né, e talvez isso que ele tem seja ocasionado por esse que ele fez e tal. Não. A gente tem que ter discernimento, tem que saber o que pode falar ou o que não pode falar. Pessoa que tem uma certa... Não é uma evolução muito grande, né? Assim, mas, ou que ela tenha um pouco de experiência da vida e que ela tenha um pouquinho, assim, pequenininho, de amor incondicional dentro de si, ela vai saber o que deve ou não deve dizer para outra, ou contar para outra. Outras, às vezes, contam pensando que estão fazendo bem, prevenindo a pessoa. Aí, se é para prevenir a pessoa, avisando que a outra está com más intenções, ou que a outra não é grandes coisas, ou que a outra é usuário ou usuária de drogas, a gente tem que agradecer, né? Que aí, tudo bem.
Tem que agradecer, porque, então, vou me afastar. Porque a gente não pode ficar muito de blá 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 com o drogado, porque amanhã ou depois ele pode precisar de dinheiro para a droga e te ameaçar, né? Isso aí é meio complicado, né? Muito complicado mesmo. Então a gente tem que ver a nossa inteligência, né? Expansão de consciência também é expandir a inteligência da própria pessoa, né? Então, senhores, falei um bocado, né? Falei um bocado. Então, estou vendo se dou mais... Essas cartas aí, essa número 9 que eu estou lendo, ela é muito longa. Me parece que é a última. Eu estou querendo logo acabar. É muito importante as cartas de Cristo. O Evangelho, tudo bem, mas as cartas de Cristo é mais importante. Eu acho, no meu entender, é mais importante que o Evangelho. E mais importante que falar sobre extraterrestre também. Tudo é importante, mas, em primeiro lugar, está as cartas de Cristo. Né? Porque eu não sei se esses acontecimentos estão falando tanto que ano que vem vai acontecer tanta coisa que até estou preocupada agora, né? Preocupada no sentido não de ter medo ou de ficar com ansiedade, não. A preocupação que aconteça alguma coisa que eu não possa continuar as cartas de Cristo, né? Porque nos 3 dias de escuridão, por exemplo, não vai ter internet, não vai ter... Eu sei lá se a internet, quanto tempo vai demorar, porque os satélites acho que vão explodir, né? Não sei, vai acontecer alguma coisa. E a gente vai ficar sem internet? Então, eu estou um pouco de preocupação querendo fazer. Então, como ontem eu não fiz, eu hoje já fiz 2 vídeos, esse é o segundo vídeo que eu faço hoje, já vou colocar daqui a pouco. Então, senhores, até a próxima. Tudo de bom para vocês, paz e luz.